Tá. Seja bem-vindo a mais uma aula do Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica. Você já imaginou que algumas descobertas às vezes são por acasos, mas é preciso ter muita atenção. É preciso estar preparado para reconhecer este novo fenômeno. Foi assim com um pesquisador americano, lá nos anos 50, em que ele estava estudando o sono. Na época, se entendia de que, enquanto estamos acordados, mexemos muito os olhos em vigília. E enquanto estamos dormindo, não há movimento dos olhos, porque nós não estamos com a atenção ativada. Mas estudando o sono, fazendo um experimento com seu próprio filho, o Acerinsky, Eugênio Acerinsky, um pesquisador americano, descobriu o sono do movimento rápido dos olhos, que da sigla em inglês a gente chama sono REM, ou sono desincronizado. Isto revolucionou o sono, isto inclusive foi o início da medicina do sono. Vejamos na aula como isto ocorreu. Desculpe, a regulação do ciclo sono e vigília. Então, e aí, o que ocorre, no final, isso é nos anos 40, e aí no início dos anos 50, um grupo de pesquisadores, liderados por esse pesquisador aqui, o Nathaniel Gleitman, isso aqui é uma imagem histórica, isso aqui foi feita durante o evento da Associação dos Profissionais da Sociedade do Sono nos Estados Unidos, em 95, onde fizeram homenagem ao Nathaniel Gleitman, que é esse sujeito aqui, tá? Quando ele completou 100 anos. Ele viveu até os 103 anos de idade. E aqui nós temos, desse lado aqui, Eugênio Acerinsky, esse sujeito aqui, o Nathaniel Gleitman, esse aqui é o William Dement, e esse aqui é o Michel Jouvet. Esses aqui são americanos, e esse aqui é um francês. Esses aqui, os três estudaram humanos, e o Michel Jouvet estudou seres humanos. Tal. O Michel Jouvet, ele estava numa das fotos que eu mostrei na aula passada, sobre a história da medicina do sono do Brasil. Ele esteve aqui no Brasil, inclusive eu tive o privilégio de fazer um curso com ele lá em São Paulo. Então, nessa época, início dos anos 50, o Eugênio Acerinsky, ele queria estudar o sono, e aí é o seguinte, o que a gente já sabia, claramente, que assim, durante a vigília, enquanto eu tenho uma atenção, ocorre o movimento dos olhos. Nós estamos toda hora com os olhos movimentando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, conforme a gente está vendo aqui. Durante o sono, sem atenção, você não vai ter movimento dos olhos, não é isso? Tá? Antes de continuar, deixa eu ver aqui, tem duas perguntas, tem aqui a pergunta da Andy, a sincronia que dizemos é porque a grande amplitude das ondas observadas na região indica, isso eu já respondi, e o Felipe pergunta, é como se ele fosse o responsável por ficar desincronizado das ondas cerebrais, certo? Isso. Então, o que ocorre no SARA? O SARA, ele hiperativa os neurônios corticais. Aí, hiperativando, fica todos ativos, mas não de uma forma sincronizada, por isso que fica o padrão desincronizado enquanto estamos em vigília. Então, o Acerinsky queria estudar isso que se chamava o sono sem movimento dos olhos. E aí, lá no laboratório do Gleitman, ele levou o filho dele para o laboratório, lá para o prédio, e lá você tinha uma sala onde você ficava, o indivíduo, aqui era a sala onde tinha uma cama, Então ele colocou o filho dele lá, botou registro, botou o filho para dormir e foi para uma outra sala para ver como estava o registro. E o que ele observou é que o filho começou a dormir, o filho estava com um eletrocefalograma e tal, mas ele observou que apareceu o movimento dos olhos durante o sono, Então, esse aqui é o método que ele utilizou, Coloca eletrodos aqui é o referência, e se o olho mexe, o olho é um dipolo, ele vai gerar registro de atividade elétrica. Esse aqui é o trabalho do Acerinsky, publicado na Science, basicamente é só isso aqui, é só uma página, o trabalho, mas é um dos trabalhos mais importantes na área da medicina do sono. Então, o que nós tínhamos é isso aqui, se eu tenho uma vigília com os olhos abertos,
Se eu estou em vigília, com o olho fechado, aqui tem o padrão desincronizado, isso aqui é um registro de vários eletrodos. Então, isso aqui é assim, ó, F2A2, significa que é na região frontal esquerda, aqui na frontal direita, aqui é a região central esquerda, central, né, direita, occipital, né, esquerda, occipital direita, e aqui é o movimento dos olhos. Tá? Isso aqui é um registro do nosso laboratório, aqui é o indivíduo está com os olhos abertos, né? E aí, aqui, nesse momento, o indivíduo fechou os olhos, veja que começa a aparecer aqui o alfa, muito predominante aqui na região occipital, e veja que aqui nos olhos, a gente tem aqui essa vibração aqui, ó, vocês estão vendo? Esse tremor. Né? Esse tremor, se vocês fecharem os olhos agora, né, vocês vão perceber que há esse pequeno tremor. Né? Então, esse tremor, né, é em decorrência da atividade muscular, que a gente está fechando os olhos de uma forma voluntária. Então, o Asserinsky observava isso aí, né? E aí, né, o que, né, foi a descoberta é que eu tenho várias mudanças. Então, aqui, por exemplo, né, o indivíduo está com os olhos fechados, chega neste momento aqui, o que é que ocorre? O indivíduo aqui tem um alfa ainda, aqui o alfa desaparece e o tremor também desaparece. Isso aqui, né, é o indivíduo começou a dormir, é o que a gente chama, né, de estágio N1. Então, esse aqui é o padrão de atividade, aparecem essas ondas aqui já de maiores amplitudes, principalmente aqui, né, nesses canais centrais, né? E aí depois aparece aqui esses fenômenos, esses complexos aqui, essas ondas de grande amplitude, isso aqui que a gente chama de fuso, né? Então, a presença de fuso e do complexo K, que é essa onda grande, nome, a letra K, inclusive, é o nome Kleitman, é uma homenagem ao Kleitman, né? Então, isso aqui a gente chama de estágio N2. Depois veja como é que o padrão fica aqui na região frontal e central, muito sincronizado, olha a alta amplitude, né? Então era isso que se observava, né? Então assim, isso aqui a gente vê claramente que o padrão do sono vai ficando cada vez mais alta amplitude e baixa frequência, né? E aí, né, o que o Asserinsky observou é que de uma hora para outra, depois que chegava nessa fase na filho dele, apareceu isso aqui, o padrão da atividade cortical ficou semelhante à vigília, e apareceu um movimento rápido nos olhos. E aí o Asserinsky saiu da sala e foi até o quarto para ver o filho acordado, porque a atividade elétrica cortical era como se a criança tivesse acordado e agora estava movimentando os olhos. Então, tudo sugeria que a criança estava acordada. E pela grande surpresa dele, a criança estava dormindo. Estava em sono e dormindo tranquilamente. Então, ele chegou, observou a criança e a criança não estava acordada. E aí ele volta a continuar o registro e ele observa que isso vai acontecendo várias vezes, né, ao longo, né, de uma noite. Então, hoje a gente tem isso aqui que a gente chama, né, do estagiamento do sono, né, que é isso aqui, o indivíduo fica primeiro momento, né, aqui em vigília, aí ele entra no estágio N1, que é a transição, aí vai lá para o estágio N2, tem um estágio N3 grande, volta para N2, tem um pequeno episódio desse com o movimento dos olhos, volta aqui, vem para cá, e assim sucessivamente, né? Então, isso aqui, olha, eu tenho uma atividade, registro do córtex, do músculo, e, né, aqui é do olho, desculpe, aqui é do músculo, aqui do córtex. Então, aqui na vigília, né, eu tenho o movimento dos olhos, né, eu tenho, né, aqui a atividade muscular, eu tenho a atividade elétrica. No estágio N1, esse movimento dos olhos desaparece, o músculo diminui um pouquinho e a atividade elétrica, né, já fica diferente, vai ficando cada vez mais sincronizada, né? E aí, de uma hora para outra, entra nesta fase em que eu tenho, né, atividade elétrica cortical muito semelhante à vigília, baixa amplitude, alta frequência, desincronizada, o músculo fica em atonia e há movimento dos olhos. Por isso que esse estágio o Asserinsky chamou de REM, que é de Rapid Eye Movement. Isso aqui é um registro, né, feito, né, isso aqui é um registro pessoal, feito durante uma noite, né, em que eu tenho aqui o indivíduo, eu comecei a dormir aqui, entrei em sono profundo, voltei, fiquei em sono leve, entrei em sono profundo significa N3, sono leve, né, N2 e N1, e sono REM. Aí aqui, ó, faço aqui, tem um primeiro episódio, né, de REM aqui pequeno, aproximadamente 1h30 depois que comecei a dormir, sono leve, deu uma pequena despertada, voltou, fez sono REM de longa duração, sono leve,
veja, na primeira noite, mais sono profundo, na primeira metade da noite, na segunda metade da noite, mais sono REM. Okay? Então, é mais ou menos esse padrão que a gente observa hoje que, né, o Asserinsky, o Kleitman, a grande questão que eles mostraram foi que o sono ele não é um fenômeno homogêneo. Ele não só vai mudando, né, o movimento dos olhos, ativa o músculo, desativa o músculo, sincroniza o córtex, desincroniza o córtex, e esse fenômeno ocorre várias vezes, né? Então, esse registro, né, viu, Caio, é feito por um relógio, né, inteligente, né? Isso aqui é retirado dos dados do relógio, né, e entra, vai para o smartphone, ele faz ele cálculo, né? Então, na verdade, né, ou seja, isso aqui é mais ou menos um padrão típico, né? O Patrick pergunta, o quanto que isso é o saudável? Na verdade, em geral, né, se espera, né, que eu vou ter, né, em torno, né, por exemplo, que eu vou chamar do sono de ondas lentas ou sono profundo, tá? Aproximadamente, né, isso aqui, né, entre 10 a 15%, né, desculpa, entre 10 a 25%, né, da noite. O sono REM a mais ou menos a mesma quantidade, certo? Entre 10, né, a 25%, né? Tá? E aqui o sono leve, né? O sono leve, o indivíduo tem, né, em torno de 80, né, a 50%. Né? Aí isso depende, se vai variando à noite. Então, dentro dessas proporções, é considerado uma condição normal. Certo? Então, cada vez que você mede, você vai variando, numa noite a outra noite. Ok? Você ter uma única noite com nenhum sono REM, isso é possível? É possível, você não tem problema nenhum. Pode ser que você esteja, né, muito privado de sono, e aí você vai aumentar sono REM, ou você tenha muito ruído na sua casa, tal, etc. Então, né, o Asserinsky fez isso, e depois o Demet, né, trabalhando junto com o Kleitman, mostrou o seguinte, que quando, né, eu acordava, né, os sujeitos durante esta fase aqui, 95% relatavam que sonhavam. E os sonhos relatados dessa fase aqui eram os típicos sonhos sem lógica nenhuma e etc. Enquanto que quando você acordava os indivíduos nesta fase aqui, somente 5% relatavam que sonhavam. Né? Então, o Demet, né, então, propôs que a gente sonha muito mais aqui durante essa fase, né, do sono REM, né, então, quando eu tenho essa hiperativação cortical. Né? E aí a grande questão, né, que nós chegamos assim, tá, então, eu já tinha aquela primeira ideia, né, do von Economo, de que o hipotálamo anterior era indutor do sono, o hipotálamo posterior, mais o mesencéfalo, né, era o ativador, né, da vigília e tal. Depois, né, veio o Muriz e o Magun que mostraram que o mesencéfalo, quando eu ponho um eletrodo no mesencéfalo e eu ativo, provoca desincronização. Isso, né, colaborava, né, coincidia com os dados lá do von Economo, que dizia que o mesencéfalo mais o hipotálamo posterior era o centro ativador, né, da vigília. Né, e o Magun e o Muriz colocaram o seguinte, olha, né, se eu faço uma lesão do mesencéfalo, né, lá da formação reticular, não tem atividade, o indivíduo fica, né, como se fosse no estágio de sono. Tá? Então, né, veja, estava mais ou menos havendo uma coincidência. Mas aí o Kleitman, o Asserinsky, o Demet, eles vão trazer algo bastante interessante de novo. Olha, né, durante o sono, não tem só sincronização, não. Também tem desincronização. Né? Esse aqui são o tom que eles viram, né? Então, esse aqui era os dados da vigília, né? Vigília, ó, padrão sincronizado, igual, né, que o Hans Beck tinha mostrado, né? E que o Maurício Magun e o Muriz, né, mostraram que quando eu tenho uma ativação, eu hiperativo, eu estimulo a formação reticular, fica assim. Quando ele fecha os olhos, né, fica mais lento, e fica até em ondas lentas, bastante grande. Né? E aí, olha, né, isso era muito próximo, né, do Magun
mais, né, do humorismo. Mas o que eles mostraram é que tem uma fase do sono que, ó, aparece isso aqui, que são os fusos, aparece essas ondas de altas amplitudes, e uma fase em que o sono fica, né, desincronizado. Olha, se quando eu estou em vigília, desincroniza, e essa desincronização é lá pela formação reticular, né, se é pela formação reticular, quem é que está desincronizando aqui? Né, o córtex, porque parece o estado da vigília. Então já começou a complicar, deixar uma coisa mais complexa, mostrando que o sono não é homogêneo, né, e bastante, né, interessante. Aí o Michel Jouvet, simultaneamente, ele fez várias coisas interessantes, porque, olha, o Magun, né, e o Moriz, eles trabalharam com gato lá nos anos 40. Aí vem, né, lá o Clat, Macerinsky, o Dempsey, vão trabalhar com seres humanos. Então, será que isso é a diferença das espécies? E aí o Michel Jouvet, na França, lá na universidade lá em Lyon, né, o Michel Jouvet faleceu recentemente, né, também. Então, ele foi estudar os gatos, e aí ele mostrou que era assim mesmo, olha, que durante a vigília, né, o gato tem atividade elétrica desincronizada, durante, né, o sono você tem atividade elétrica, né, sincronizada, e durante, né, o que ele vai chamar, né, o Jouvet vai chamar de sono paradoxal, e não sono REM, porque aqui ele não está olhando o movimento dos olhos, ele vai chamar paradoxal porque a atividade cortical é semelhante, né, à vigília, mas você tem uma atonia muscular. O Michel Jouvet também foi um dos responsáveis pela primeiro cara a mostrar de que, por exemplo, os golfinhos são animais que dormem, né, fazendo alternância entre os hemisférios. Então, isso aqui são os estados. Então, isso aqui o animal está em vigília, em A, no hemisfério, né, direito e hemisfério esquerdo. O animal aqui ele tem uma sincronização maior do hemisfério, né, esquerdo, direito, menos do esquerdo. Ele entra em sono lento, sono profundo, no hemisfério direito, mas não no hemisfério esquerdo. Ele entra em sono profundo no hemisfério esquerdo, mas não no hemisfério direito. Certo? Veja que interessante. Foi a primeira demonstração que você tem sono só no único hemisfério. Depois se demonstrou que isso também ocorre, né, pode ocorrer em algumas aves.